gente, vamos chegando aqui para nossa aula. Que bom que vocês vieram. Nós vamos começar nossa semana com a aulinha de matemática. Vamos chegando. Prepare seus materiais, volume 3, o Aprender Sempre aí em mãos. E para me acompanhar, o professor Tony. Boa tarde, Tony. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos vocês, pais, alunos e professores aí que nos acompanham pelo Centro de Minas da Educação. Eu já quero mandar um abraço para a Escola Estadual Bueno de Azevedo Filho Francisco, aqui de Francisco Morato. Aliás, Bueno de Azevedo Filho de Francisco Morato, né? E também a Escola Estadual Professora Terezinha da Fonseca Pares, né? De Campinas. Aí a professora mandando pra gente aí, professora Viviane, professor Tony. Boa tarde. Boa tarde para você também. Muito obrigado pela gentileza. Vamos começar, Tony? Bora. Gente, então hoje nós vamos continuar definindo as funções, mas eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês para o seguinte, ó, não adianta você assistir uma aula aleatória, tá certo? Todas as aulas são feitas em sequência, então se você não assistiu a aula da semana passada na quarta-feira, fica mais difícil você acompanhar a aula de hoje, apesar de que a gente retoma, tá certo? Então tem um segmento e a gente quer no final concluir uma coisa com isso, tá certo? A gente quer conhecer todas as representações de função, então a gente tem algumas, a representar por forma de tabela, representar no plano cartesiano, representar algebricamente e pelo diagrama que a gente aprendeu aí na aula passada, tá certo? E a gente precisa saber as condições para que uma relação aí, uma equação, ela seja uma função. Tá certo? Então, olho na nossa telinha, hoje a gente está na segunda parte dessa aula da gente, que é sobre definir funções, tá certo? A nossa habilidade é 0906, que está descrita aí no final, mas trata-se da compreensão dessas representações aí de funções, tá certo? O nosso objeto aí de estudo são as funções e as representações, e a gente quer aprender a notação, deixa eu procurar a canetinha aqui, a gente quer a notação usual aí, a maneira que a gente representa as funções, tá certo? Mas antes de tudo, eu quero falar mais uma coisa para vocês. Eu tenho percebido, eu li lá as avaliações que vocês fizeram naquele QR Code e vocês pediram para resolver por fórmula de Bhaskara. Eu vou chamar a atenção tanto sua aluninha quanto do professor, tá certo? Nós não estamos falando sobre equação, mas sim como resolver, não é usando Bhaskara, tá certo? A gente tem essa habilidade que é usando a forma fatorada. No entanto, eu vou fazer uma de Bhaskara hoje. A gente não precisaria saber muita coisa sobre Bhaskara, mas a gente sabe resolver expressões calculando o seu valor numérico. E a Bhaskara é isso. Por isso que a gente não trabalha ela como habilidade essencial, mas a gente trabalha o cálculo do valor numérico, tá certo? Então, olho aqui na telinha, eu vou dar um exemplo para vocês, vou fazer rapidinho como que é isso, tá bom? Bhaskara é esta fórmula aqui, ó. É uma fórmula para você resolver as equações de segundo grau, certo, Tony? Perfeito. Muito bem. O que você precisa? Esse daqui é o número X, tá meio diferente aí, mas eu quis escrever X, tá bom? O que você precisa saber? Tem que decorar esta fórmula e saber quem é o A, o B e o C, que a gente já conhece, né? O A é quem está com o x quadrado, quando não tem é 1. O B é quem está com o x, esse aqui é o B. E o C é quem está sozinho, beleza? Então, você conhecendo quem é o A, o B e o C, que a gente já explicou, e conhecendo quem é a fórmula, tem que decorar, não tem jeito, tá certo? Exatamente. E é por isso que eu evito usar essa forma de resolver, porque você tem que decorar isso aí, tranquilo? Exato. Muito bem. Bom, o que a gente aprendeu? Quando a gente quer calcular valor numérico, o que a gente faz? Troca a letra pelo valor que você conhece. Exato. Então, veja que aqui na fórmula, tirando o x, todas as outras letras você sabe quem é. Exato. Beleza? Então, vamos trocar, ó. O B vai ser menos 5, o C vai ser 6 e o A vai ser 1. De onde você tirou? Lá da equação, tá certo? Da equação completinha aí. Agora eu vou usar a fórmula. Tudo que você não substituir, você copia, ó. Você quer saber quem é o X? Copia ele. Copia o igual. A fórmula tem um menos, ó. Põe ele aqui, ó. Troca o B pelo valor que ele tem, é menos 5. A gente já falou que quando a substituição for negativa, você usa o parênteses. Show. Mais ou menos, por que mais ou menos? Porque a fórmula está dizendo, você tem que obedecer. Raiz quadrada, B quadrado, que é menos 5, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6.
tudo isso por baixo da raiz aí. Dividido por 2 vezes o A, mais o A vale 1. Agora virou uma expressão numérica, você obedece a ordem, certo? Então vamos lá, ó. X é igual, menos e menos fica mais 5, mais ou menos, ó, tudo que não resolve copia. Menos 5 ao quadrado vai ficar menos vezes menos mais, 5 vezes 5, 25. Menos, faz essa multiplicação aqui, ó. Lembrando que somas e subtrações deixa por último, não é isso, Tony? Exatamente. Então, olha lá, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Tudo dentro da raiz aí. Sobre 2 vezes 1, 2. Aí resolve dentro da raiz. Você está copiando tudo que você não mexeu ainda, você está copiando de novo. Copiando de novo, isso Perfeito. mesmo. Olha lá, 5 mais ou menos, porque agora eu vou resolver dentro da raiz. Legal. 25 menos 24... Normalmente é 1. Costuma dar 1. E a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, dividido por 2. Quando chegou aqui, ó, você vai separar. Você vai fazer uma conta somando e você vai fazer uma conta subtraindo. Você só vai separar, ó. Eu vou chamar de x1 porque eu vou fazer primeiro com a soma, viu, Tony? Legal. Então vai ficar, ó, 5 mais 1 sobre 2. E aí eu vou achar o outro que eu vou chamar de x2 para separar aí com um menozinho aqui, ó. Menos 1 sobre 2. E aí aqui você faz a continha. 5 mais 1, 6, dividido por 2? 3. 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2? 2. 2. Estão aí as soluções. Então, Legal. a fórmula de Bhaskara para resolver a equação nada mais é do que calcular o valor numérico de uma expressão. Legal. E é por isso que a gente não trabalha, tá certo? Porque a gente já trabalhou com o valor numérico. Calcular o valor numérico é uma habilidade essencial. A Bhaskara não é, tá certo? Então, nós aqui, professores e alunos, estamos tentando mudar o currículo é novo e ele não apresenta a resolução por Bhaskara, porque você precisa decorar. E usando as peças com fatoração é mais fácil e você não precisa decorar, tá bom? Você acaba entendendo o processo e não decorando ele. Né? Exatamente. Tem aplausos pra mim aí que resolvi esse? Cadê o Mavis com a nossa sonoplastia? Aê! Agora vamos voltar para nossa aulinha. Obrigada. Vamos voltar para nossa aula de hoje, certo, Tony? Ó, o professor Odinei falou que em vez do X, ele usa o H, porque ele diz que usar o H' fica mais fácil de lembrar. Muito bem, bom. muito legal. A galinha, Ele faz duas linhas. como eu, né? Porque você colocou X1 e X2, eu coloco X', X2 linhas. Mas o que é de gosto é regalo da vida, né? Então, Exato. É isso aí. O importante é que você tenha duas soluções e aí você representa para você diferenciar uma da outra. Tem gente que coloca a linhazinha, que é você escrever um risquinho assim em cima, né? Ou o outro vai ser X duas linhas, tá certo? Isso aí. De qualquer maneira, você diferencia uma solução da outra quando tem duas, tá bom? Sim. Beleza? Então vamos para a aula de hoje, tá aí. Eu vou resgatar só algumas coisas que a gente falou na aula anterior. Então tá assim, ó. Vimos que uma função pode ser representada por tabela, diagramas, né? Na última aula a gente falou, a gente deu uma tabela, depois representou por diagramas. Plano cartesiano a gente não fez, mas a gente sabe que dadas duas grandezas você pode relacionar usando o plano cartesiano. Então basta colocar os pontinhos lá e ligar, tá certo? E também algebricamente. Então a gente vai ficar mais atento nessa parte de linguagem algébrica, como que a gente escreve, para a gente se familiarizar, tá certo? Então olha aí, ó, vamos olhar o exemplo anterior. Seja, a gente lê assim, ó, seja f de a em b, ou seja a função de a em b. Então quando eu vir isso daí, eu vou pensar o seguinte, ela quer relacionar dois conjuntos, beleza? Conjunto A com o conjunto B. Ah, isso, aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Como é o nome desse conjunto A mesmo, Tony? Que a gente dá? O conjunto A vai ser o domínio. Domínio. Né? Esse vai ser chamado de domínio. E o outro vai ser chamado de? Contradomínio. Contradomínio. E o resultado que a gente der para essa lei vai ficar chamado de? Imagem. Isso. Eu quero uma estrelinha dourada. Exato. Você tem tudo. Então, ó, dado uma função que vai relacionar A por B, e aí você tem que escrever uma lei. O que essa lei vai fazer? Vai dizer como é que você vai sair do conjunto A, pegar numerozinhos do conjunto A e mandar lá para o conjunto B. É o cálculo que você vai fazer, tá certo? Vai indicar a relação entre os dois conjuntos, né? Sem essa relação, como ligar, né? Exatamente. Tem que saber, né? Só que tem uma coisa, né, Tony? Tem que ser todo mundo no A, certo? Sim. E lá no B pode sobrar?
no contradomínio. Pode sobrar. O B só precisa ter bastante números para receber aí essas condições. Exato. E a imagem sempre vai ser o resultado dessa continha. Exato. Que conta que a gente faz? Troca o X pelo número que você quiser, desde que esteja lá no domínio. Exato. Tá bom? Muito bom. Muito bem. Bom, vamos apagar aqui, vamos ver o que mais a gente pode falar. Ó, resumindo, eu escrevi assim, ó. Então, f vai ser a função que associa tem que ser toda variável, todo número x que está lá no A uma única lá no conjunto B. Perfeito. Certo? Bom, f de x é a lei de formação que determina como você vai associar esses conjuntos, tá? Que cálculo você vai fazer, o que você vai ter que obedecer. Legal. Não precisaria ser cálculo, né? Poderia ser assim, ó, eu quero que você pegue todas as bolinhas vermelhas e coloque lá, no outro conjunto. Um comando, né? Dentre todas as bolinhas, você tem que pintar ela de vermelho para chegar lá, tá certo? É um comando, tá? E por fim aí, ó, o resultado dessa f de x, ó, f de x é a nossa segunda variável. Uma variável vai ser x e a outra vai ser uma função de x, quer dizer, vai depender de x. Em alguns casos a gente chama só de y, tá certo? Mas não é sempre que é exatamente igual ao y, tá bom? Por isso eu gosto de chamar sempre de f de x. Então as variáveis estão aí. Uma vai ser x, que está no A, e o cálculo, que é o f de x, a outra variável, vai estar lá no B. Beleza? Perfeito. Muito bem. Bom, aqui eu tenho uma afirmação e eu quero que vocês pensem, o Tony vai dar umas diquinhas para vocês escreverem aí, tá certo? Bom, ó, em uma loja de doces, tá lá na página 86, exercício 4 de vocês, ó. Em uma loja de doces, para facilitar a hora de cobrar os clientes, resolveu-se montar a tabela abaixo com os valores a serem pagos em reais de acordo com a quantidade de doces comprados. Perfeito. Então aí nós temos aí uma tabelinha com duas entradas, ó, as quantidades de doces e o valor a ser pago em reais. Legal. E aí a gente tem que 1 é 2, 2 é 4, 3 é 6 e 4 é 8. Parou aí. Beleza. Então ela fala o seguinte, ó, olha a afirmação. Observe que a relação entre a quantidade de doces comprados e o valor a ser pago é uma função. Ele está dizendo que é. Sim. Por que você pode afirmar isso, Tony? Dá uma dica e vocês vão escrever aí no caderninho de vocês. Ó, eu posso dizer então que o valor a ser pago depende da quantidade de doces. Exato. Ou então está em função da quantidade de doces. Sim, tem uma relação, entre duas coisas. Exato. Muito bem. E o que mais a gente pode garantir? Que cada um tem só um preço? Que cada um só tem um preço. Todo mundo que compra um doce paga o mesmo valor. Todo mundo que compra 6 doces paga o mesmo valor também. Então, eu não posso comprar 6 e pagar um valor e você comprar 6 no mesmo lugar e pagar outro valor. Exatamente. Então, tá isso, duas coisas, né? Então, para a gente ter uma função, o que a gente tem que ter? Uma relação entre dois conjuntos, no nosso caso aqui, é a quantidade de doces e o valor a ser pago. Então, já tem isso. Tem uma forma para você chegar nesse valor. Sim. Que conta que a gente tem que fazer, hein, Tony? Com a tabela. Ó, de acordo com a tabela, me parece que cada doce custa R$2. Isso. Então você pega a quantidade de doce e multiplica por 2. Tem uma relação aí. Legal. Uma lei, né? E veja que cada doce só tem um preço. Você não vai ter um doce custando R$2 e um doce custando 3, sendo no mesmo lugar e o mesmo doce. Tá certo? Então, tenta escrever isso, tá? Então, 3 condições. Tem que ter uma relação entre dois conjuntos, tem que ter uma lei que descreve essa relação e para cada doce que você comprar, você tem um único preço. Tenta escrever isso aí, vocês vão ter aí 2 minutinhos para colocar isso no caderno. Bora. Bora, já volto.
Voltamos aí, a gente estava dançando a musiquinha agora e já voltou. Olha só, o pessoal focou bastante aqui, Vivi, na lei de formação. Então eles falaram que essa situação, né, essa função, ela possui uma lei de formação e eles indicaram aqui, os alunos da Escola Estadual José Olímpio Pereira Filho de Itaquaquecetuba disseram que P, que é o preço a ser pago, né, é igual a D, quantidade de doces, vezes R$2, né? Tivemos outras parecidas aqui, Escola Almeida Prado IEP, o aluno Carlos diz que a função é P igual a 2 vezes X, né? Assim também como os alunos da Escola Estadual Professora Cleomar. Para cada valor de quantidade de doce, há um único valor de preço correspondente. E a lei de formação é F de X igual a 2X. Muito bem. Bom, lindo, vocês já né? estão... Tem aplausos aí para os nossos alunos e os nossos professores que estão acompanhando nossas aulas? Muito bem. Apesar de que vocês foram além do que a gente propôs aqui, porque eu vou perguntar qual que é a lei daqui a pouco, tá certo? Sim. Mas é isso mesmo. Para ser função, você tem que ter uma lei que relaciona cada elemento de um conjunto, no caso nosso, o conjunto dos doces, a um único elemento no valor do preço dele. Sim. E esta lei é o 2 vezes o doce ou a quantidade de doce, seja lá a letra que vocês colocaram, tá certo? Olha aqui na telinha, ó, eu escrevi assim para vocês. De fato, né, é uma função, porque primeiro temos 2 conjuntos relacionados. Os conjuntos são quantidade de doce, que é o domínio, e os valores a serem pagos, que é o contradomínio. Legal. E segundo, ó, para cada doce, como toda a professora falou aí, para cada doce, para cada quantidade de doce, tem-se um único valor a ser pago, né? Cada doce custa R$2 e não pode mudar isso, porque é uma lei. Só possui uma imagem, né? Exatamente. Muito bem. Bom, aí eu tenho uma outra perguntinha, vocês vão ter 1 minuto para dizer para o Tony. Então, quanto você pagaria por 5 doces, por 10 doces e por 15 doces? Tá fácil, né? Facílimo, né? Facílimo. Já escrever a lei já rapidinho. Então, vocês vão ter aí 1 minutinho para dizer para o Tony quanto custa 5 doces, 10 doces e 15 doces. Já voltamos. Olá, você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Vou divulgar aqui os preços da loja de doces dos alunos do 9º ano A da P. Urias Braga Costa de Araraquara. 5 doces por apenas R$10, 10 doces por R$20 e 15 doces por R$30. Venha conferir. Gostou do propaganda? Muito bom. Legal. Tem aplausos pro professor Tony e para os vendedores de doce bom. aí, Máveis. A Fabrícia mandou a mesma resposta, 10, 20 e 30 aqui, né? Assim como o aluno Leonardo, Arthur e Marcela, do professor Gerval, também indicando as mesmas respostas. Muito bem. Muito bom. Então, olha aí na telinha como eu escrevi para vocês, ó. Percebo que o preço é o dobro da quantidade de doces. Então, basta continuar a tabela aí, multiplicando por 2 essa variação. Então, 2 vezes 5 vai dar 10, né? 2 vezes 10, 20 e 2 vezes 15, 30. Perfeito. Então, por enquanto, a gente só representou na forma de tabela. Sim. Algebricamente, como vai ficar? Ó, qual o valor a ser pago? Essa que eu vou fazer para vocês, porque vocês já disseram, tá certo? Qual o valor a ser pago por uma quantidade X de doce e represente-o por Y? Então, veja, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a quantidade de doces de X. Por quê? Porque o problema está dizendo isso, ó. Ele já está dando o nome de X. Poderia ser outro, D, como vocês colocaram, ou P, o que for. O valor pago, ele está pedindo para chamar de Y, tá? Represente por Y. Então, nós temos aí
duas variáveis. Então, este número aqui pertence ao primeiro conjuntinho, que é o domínio, e este pertence ao segundo. Como você sabe, professora? Porque para saber quanto você paga, né, Tony, você tem que saber a quantidade de doces. Eu não poderia chegar na sua vendinha e falar assim, eu vim pagar meus doces. Você, muito bem, o doce custa 2. Precisaria saber o quê? Quantidade de doce. Quantos doces eu comprei, tá certo? Então, ó, o domínio vai indicar para você com quem você vai fazer o cálculo, tá bom? Perfeito. E o resultado do cálculo vai estar no contradomínio, que é a imagem, tá certo? Então, ó, esta relação, que é a lei que vocês escreveram aí, poderia ser representada por y igual a 2x. Tem gente que colocou p igual a 2 vezes d, né? Não tem problema, tá certo? Desde que o preço seja o dobro da quantidade de doces. Perfeito. Muito bem. Olha aqui o que eu vou representar para vocês e de agora para frente nós vamos usar, tá certo? Ó, como o valor a ser pago é uma função da quantidade de doces, nós vamos escrever, ó, em vez de escrever y, que é o resultado, nós vamos passar a escrever f de x, tá bom, Tony? Legal. Porque f é função de x. O preço é uma função de x, tá certo? Então, nós vamos trocar o y por f de x, tá bom? É a mesma coisa, tá? Sim. Aqui no caso das funções de primeiro grau e tudo mais. Então, f de x é a mesma coisa que uma variável do conjunto lá do contradomínio. Perfeito. Tá bom? Lindo. Beleza. Então, a lei de formação, em vez da gente escrever, ó, y igual a 2x, nós vamos começar a escrever por f de x. Então, é como se a gente tivesse um nome e sobrenome. Eu, antes de me casar, me chamava Viviane Leal. Eu me casei e passei a chamar Viviane Leal Valentim. Além de Leal é Valente. Isso aí, muito Mas bom. Eu sou a mesma Viviane, tá bom? Exatamente. Eu só acrescentei. Aqui é a mesma coisa, ó. A segunda variável, que era y, continua sendo, mas agora a gente vai chamar de f de x, porque o y não é só y, ele é uma função de x, ele é um dependente de x. Perfeito. Tá bom? Combinado? Então vamos fazer mais um, ó. A gente tem tempo para fazer mais um. Então tem essa pergunta assim, ó. Quais os valores de f de 2 e de f de 5? De 15. De 15, desculpa. Ó, como que eu vou ler isso, ó? O que ele está dizendo? Este número aqui é o valor do x. Tá Exatamente. Certo? Então, quem está dentro do parênteses é o valor de x. Eu vou fazer o f de 2 e depois vocês vão dizer aí pro Tony como que faria o f de 15, tá bom? O que a gente faz? Ó, f de x é igual a 2 vezes x, certo? Esta é a lei. Legal. Então, ele está falando o seguinte, ó, onde tem x, coloque 2. Então, vai ser f de 2, quer dizer, quanto vai dar se eu comprar 2 doces? 2 vezes, ó, todos os lugares que tem x, você coloca 2. Perfeito. Então, f de 2 vai ser igual a 4. Ou seja, a imagem de 2 é o 4. Perfeito. Ou o resultado, quando você comprar 2 doces, né, vai dar 4. Perfeito, muito Beleza? bom. Muito bom, bem. Gostei muito. Acho que agora vocês têm aí mais... Já tem resposta. Tem aí? Tem Então resposta. como vai ficar o f de 15? Os alunos do 9º ano da PEI Urias Braga Costa de Araraquara, que acabou de vender os doces aí, disseram que a f de 2... é igual a 4. E a f de 15 é igual a 30. Já queria aproveitar o tempo aqui para mandar um abraço para Dionete Calegaro, Miori, em Piracicaba, participando com a gente. E os alunos da PEI, João Ramalho, indicando que a f de 15 é igual a 30. Também indicou igual a 30 a PEI Alexandre Rodrigues Nogueira, João Evangelista Costa. Pegaram a ideia, Vivi. Pegaram a ideia. Lindos. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui, ó, sabe pra quem? Pra Yasmin, ela é lá de Ferraz de Vasconcelos, ela tá sempre aqui comigo casa, pelo Instagram. Ela é da escola Osanete Gomes. Isso aí. Eu também quero mandar um beijo pra Hilary, que tá sempre discutindo exercícios comigo. Ela vai muito além do que eu ensino, tá certo? Legal, muito a Luana, Gabriela, estão todos aí. Eu vou fazer rapidinho, então, o f de 15, tá bom? Bora. Então, olha lá, ó. Opa! Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, f de x é igual a 2 vezes x. Onde está x, eu vou colocar 15. Então, ó, quem é a imagem de 15, né? Quanto vai dar se você comprar 15 doces? Então, o f de 15 vai dar 2 vezes 15, que é 30. Então, a gente vai passar a representar assim. Certo, Tony? Muito bom. Muito bem. Aplausos para nossa aula, que acabou. Muito obrigada por vocês terem vindo. É isso aí, Tony, muito bom. obrigada. Obrigado a você. E obrigado a todos
todos que nos acompanharam pelo Centro de Mídias. Valeu! O nosso diretor vai deixar o QR Code aí para vocês avaliarem nossa aula. Deixa o seu recadinho lá. Lembrando que vocês têm que assistir a sequência inteira, tá certo? Essa é a nossa segunda aula. Tem mais 4 para a gente tratar disso, tá bom? Daqui um pouco vem a representação gráfica que vocês têm que ficar bem antenado, tá? Um beijinho e até amanhã. Tchau, tchau. Cheiro.